Bom dia, pessoal. Então, vamos retomar aqui nossa aula. Na aula passada, a gente falou sobre o modelo relacional. Então, no fim da aula, a gente comentou sobre o modelo relacional. Então, na nossa primeira parte da disciplina, nós fizemos o chamado projeto conceitual, né? Que nós fizemos o diagrama de entidade e relacionamento. Então, quando a gente fez o diagrama de entidade e relacionamento, nós partimos do mundo real, que é aquela descrição que nós usamos para criar o nosso banco de dados, né, as necessidades do nosso cliente. Isso surgiu a partir da análise de requisitos. Esse banco de dados ele vai ser de um software, né, então ele está relacionado com um produto de um sistema que vai ser desenvolvido, e esse software, ele precisa persistir os seus dados, né, salvar os seus dados, e a maneira de fazer isso é através de banco de dados. Então, a primeira etapa é elaborar o projeto conceitual, que é o diagrama de entidade de relacionamento ou modelo de entidade de relacionamento. Então, nós fizemos até um exercício no começo da nossa aula passada, identificamos alguns atributos, algumas entidades e os relacionamentos, além de definir a cardinalidade para esses atributos. Então, hoje a gente começa a comentar do segundo passo, que é chamado de modelo relacional. Então, nós vamos aprender quais são as regras que vão ser utilizadas para passar esses nossos dados do modelo de entidade de relacionamento para o modelo relacional. O modelo relacional são as tabelas, que é a maneira como o banco de dados MySQL ele armazena as suas informações. Então, nós já vimos também no fim da aula passada que o banco de dados relacional ele é composto por tabelas e os seus relacionamentos. Cada tabela deve ter um nome único, a gente não pode repetir o nome das tabelas. Uma sugestão para a gente colocar nome de tabela é sempre colocar no plural. Então, vamos supor, essa tabela pessoas aqui, sempre ela vai representar todas as pessoas que estão envolvidas no nosso banco de dados. Então, uma sugestão é sempre colocar essa questão dos nomes da tabela no plural. Então, os dados eles vão ser representados por tabelas, as linhas vão ser os registros, né, o que a gente vai adicionar nessa tabela, e as colunas são os atributos. A gente vai entender como transformar aquele nosso diagrama em um conjunto de tabelas. Depois, nós vamos implementar essas tabelas utilizando o SQL, que é a linguagem que o banco de dados utiliza, né? Então, a gente vai utilizar o SQL para criar essas tabelas no MySQL. Então, aqui está uma representação de uma tabela. Vocês podem, nos exercícios e na prova, representar dessa forma, ou também utilizar o modo simplificado de uma representação de tabela. Deixa eu só... Um modo simplificado de uma representação de tabela, que é como esse que está aqui no slide. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Então, no diagrama de relacionamento, eu tenho que o homem, ele é casado com 0 ou uma mulher, isso quer dizer que o homem, ele pode não ser casado, ou ele pode ser casado, mas apenas com uma mulher. A mulher, ela também pode ser casada com um ou com nenhum homem. Então, a gente pode ter nesse nosso banco de dados mulheres que não são casadas e homens também que não são casados, porque a gente tem, de acordo com a nossa cardinalidade aqui, esse primeiro campozinho aqui, a nossa cardinalidade, ela é opcional. Então, quando a gente tem esse 0 aqui na nossa cardinalidade, representa que é uma coisa opcional. Já o 1 representa algo obrigatório. Então, o nosso relacionamento, ele é do tipo 0,1, né? Então, quer dizer que tem uma parte obrigatória. Então, quando a gente analisa o diagrama de entidade de relacionamento e tenta representá-lo através das tabelas, a gente vai precisar analisar, além dos atributos, por exemplo, o homem tem uma identidade e tem um nome, são os atributos do homem. A mulher também tem uma identidade e também tem um nome, são os atributos da mulher.
Identidade é um atributo chave, né? Nós vimos que no diagrama de identidade de relacionamento, o que é pintado com essa bolinha escura, que é chamado de atributo chave, então representa unicamente essa entidade. Da mesma forma, no meu modelo relacional e no SQL, no modelo lógico, nós temos o conceito de chave primária. A chave primária, ela vai fazer com que a nossa tabela, ela tenha essa representação dos registros. Então, a identidade é um número único que não se repete dentro dessa tabela aqui de mulher, nem se repete dentro dessa tabela aqui de homens, e ela vai se transformar na nossa chave primária. Na representação simplificada da tabela, como é que a gente representa uma chave primária? Ela vai ter uma linhazinha aqui, um sublinhado, embaixo do atributo que é o atributo chave primária. Então, no caso, ident mulher e ident H são os atributos chave que vieram desse meu diagrama de identidade de relacionamento. Nós temos ainda o relacionamento. Então, o homem é casado com a mulher, lembrando que essa representação diz respeito a essa entidade, e o relacionamento oposto, né? Então, a mulher é casada com 0 ou um homem. Então, isso aqui a representação no lado oposto à entidade que a gente está querendo representar. Então, existem umas informações que pertencem apenas ao casamento, que seria a data e o regime, se vai ser comunhão total, comunhão parcial de bens, enfim. Então, isso só acontece quando há um casamento entre um homem e uma mulher, a data e o regime. Então, por isso que eles são atributos do relacionamento casamento. Eles não são atributos nem do homem nem da mulher, porque é algo que só existe no momento que esse relacionamento aqui acontece. Então, quando a gente vai fazer o mapeamento, quando a gente vai fazer a transformação do diagrama entidade de relacionamento para o modelo relacional, a gente precisa analisar também as cardinalidades. Então, quando a gente tem um relacionamento do tipo 1 para 1, a gente pode definir, né, a gente vai definir essa nossa tabela. Então, vamos começar aqui pela tabela homem, que ficou mais simples nesse livro aqui. Então, o homem tem a identidade e o nome, a mulher tem a identidade e o nome. Então, uma das soluções poderia ser eu ter aqui o atributo que liga esse homem a essa mulher através de uma chave. Então, quando a gente faz essa relação, a gente chama isso de chave estrangeira. Então, eu tenho chave primária e chave estrangeira. A chave... Opa! Eu tenho uma chave primária e tenho uma chave estrangeira. A chave estrangeira, ela é chave primária de uma outra tabela que faz relacionamento com a tabela que a gente está criando. Então, por que a gente tem esses dois tipos de chave? A minha chave primária representa os registros dentro da minha tabela, então isso quer dizer que eu não tenho repetição, não há repetição dentro da minha tabela para esse valor, então os valores são únicos. Por exemplo, a gente poderia utilizar como chave primária o CPF, a matrícula do estudante. Por quê? Porque esses valores são únicos dentro dessa minha tabela. Não posso ter duas pessoas com o mesmo CPF, não posso ter duas pessoas com a mesma matrícula. Então, eu garanto que todos os registros que vão estar dentro daquela tabela possuem um identificador único. A chave estrangeira, por sua vez, é uma chave primária que eu utilizo em outra tabela. Por que a gente utiliza a chave estrangeira? Para justamente representar esse relacionamento que acontece aqui no nosso exemplo. O homem é casado com a mulher. Então, eu preciso saber quem é o homem, qual é o código do homem que é casado com essa determinada mulher. Por quê? Porque no banco de dados eu não vou buscar essa informação através do nome das pessoas, eu vou buscar através do atributo chave. Então, eu vou utilizar o atributo chave para fazer comparações. E essas comparações vão ser feitas através da chave primária e da chave estrangeira. Então, nos livros, vocês vão encontrar uma coisa chamada de primary key e chave estrangeira foreign key. Então, chave primária e chave estrangeira. Vocês podem encontrar com essa nomenclatura também, que é a representação em inglês. Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo.
Então, o homem que tem a identidade, sei lá, 1, 2, 3, e tem o nome de José, ele é casado com a mulher que tem a identidade 5, 6, 7 e tem nome de Maria. Então, para que eu saiba quem é o esposo de Maria, dessa pessoa que tem a identidade 5, 6, 7, eu vou colocar aqui o atributo chave que representa a identidade do homem. Além disso, eu vou ter a data e o regime de comunhão, né, de bens, que é a informação do relacionamento. Então, essa é uma possível solução para uma representação de um modelo que estava representado no modelo entidade de relacionamento para um modelo relacional. Eu tenho ident M e ident H, que são os atributos chaves, tenho o nome, que é o atributo do homem, tenho o nome, que é um atributo da mulher. Aqui eu coloco a minha chave, que é chamada de chave estrangeira, e eu digo aqui na linhazinha abaixo que ident H referencia a tabela, né, referencia a tabela de homens, porque toda entidade no modelo relacional, no modelo entidade de relacionamento, vira uma tabela no modelo relacional. Então, ident H referencia homem, isso quer dizer que ident H é uma chave estrangeira que a gente pode representar como um foreign key. Além disso, eu tenho os atributos data e regime, que são atributos do meu relacionamento casamento. Então, é dessa forma que nós vamos fazer a análise do modelo relacional para o modelo do modelo entidade de relacionamento para o modelo relacional. Vamos continuar aqui. Então, nesse nosso exemplo aqui, eu tenho uma coluna. Deixa eu só mudar essa cor aqui. Nós temos uma coluna código. Essa coluna código é a chave primária. Então, vou colocar aqui uma referênciazinha para a gente saber que é a chave primária. Isso quer dizer que essa pessoa que tem o nome de José, que tem o telefone 32221234 e é do estado de Pernambuco, quando eu quiser me referir a essa pessoa, eu vou utilizar o código aqui dessa pessoa. Quando eu quiser me referir a Antônio, eu vou utilizar o código também de Antônio. Quando eu quiser me referir a Ana, eu utilizo o seu código. Então, com isso eu vou saber quem são os clientes que eu tenho no meu banco de dados, através do atributo chave dessa tabela. A gente já comentou um pouquinho aqui da chave estrangeira, daqui a pouco a gente volta. Então, como é que são as principais regras, né? Toda entidade, ela vai virar uma tabela no nosso modelo relacional. Todo atributo vai virar uma coluna de uma tabela. Então, o atributo de uma entidade vira uma coluna dessa tabela que também representa a entidade. O relacionamento, ele pode virar uma tabela ou uma chave estrangeira. Vai ver quando que acontece cada um desses casos. E a generalização e especialização, eles vão virar tabelas. Generalização e especialização é aquele que a gente consegue representar criando uma entidade genérica aqui, por exemplo, veículo. Então, vamos colocar aqui. A gente tem um veículo, esse veículo pode ser, sei lá, um carro, ou esse veículo pode ser uma moto. Então, isso quer dizer que essa entidade aqui, ela tem características, por exemplo, um veículo vai ter um atributo chave que vai ser o chassi, por exemplo. Então, independente de ser um carro ou de ser uma moto, todo veículo tem o número do chassi. Então, o chassi vai ser um atributo chave, por quê? Porque ele vai ser único para cada veículo. O veículo, por exemplo, tem uma cor, tem um ano de fabricação. Deixa eu ver outra propriedade do veículo. Poderia ter, sei lá, o código do proprietário. O carro teria, sei lá, uma coisa bem, a quantidade de eixos, sei lá. A moto teria as cilindradas. Então, enfim. Então, essa representação, eu tenho uma entidade genérica, veículo, que tem os atributos que são comuns tanto a carro e moto, e eu tenho as entidades aqui específicas, que seria carro e moto, cada uma tem as suas propriedades específicas, que são apenas de um carro ou que são apenas de uma moto. Então, a gente consegue representar isso
utilizando o conceito de generalização ou especialização. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma entidade produto, que tem o código, que é um atributo-chave, a referência, a descrição, o preço e a quantidade. Como é que a gente faz o mapeamento disso, a transformação disso para um modelo relacional? Eu tenho a tabela produtos aqui, essa tabela produtos tem um código, que é um atributo-chave, a gente representou o atributo-chave porque ele está sublinhado aqui embaixo. Eu tenho referência, descrição, quantidade e preço, que são os demais atributos da minha tabela produto. Então, eu posso representar tanto de forma simplificada, como eu posso representar aqui na forma de uma tabela. O atributo simples, como a gente viu aqui, referência, descrição, preço ou quantidade, ele vai virar uma coluna dessa tabela. Um atributo composto, então a gente poderia ter um atributo do tipo endereço, que foi um atributo que nós vimos várias vezes. Então, eu tenho um atributo aqui chamado de endereço. Deixa eu riscar minha solta aqui, fica mais fácil. Então, eu tenho uma entidade aqui chamada de pessoa. Essa pessoa, ela vai ter aqui como chave o seu atributo CPF. Ela tem um nome, tem também uma data de nascimento. E essa pessoa, ela tem um endereço. O endereço vai ser um atributo composto. Então, eu vou colocar aqui, dentro de endereço, a rua, o bairro e a cidade dessa pessoa. Então, esse atributo aqui, endereço, a gente pode representá-lo através de uma tabela. Então, o atributo composto, ele pode ser representado por uma tabela. Então, eu teria uma tabela aqui de pessoas. Essa tabela de pessoas, eu vou ter o CPF, lembrando que ele é um atributo-chave, o nome e a data de nascimento. E a minha tabela aqui de endereços, eu vou ter o código do endereço, ele é o atributo-chave dessa tabela. Eu vou ter a rua, o bairro, a cidade. E como é que eu faço para ligar, para saber que esse endereço pertence a essa pessoa? Eu preciso ter aqui o código da pessoa. Então, esse código da pessoa, ele vai ser um atributo do tipo chave estrangeira. Como é que a gente representa um atributo chave estrangeira? Eu vou colocar aqui que código da pessoa referencia a tabela de pessoas. Então, eu já sei que o atributo código da pessoa é uma referência, né, referencia a tabela de pessoas, e isso é uma chave estrangeira. Então, o código da pessoa é um foreign key, uma chave estrangeira. Com isso, eu tenho um relacionamento entre essa pessoa e esse endereço, para saber que esse endereço pertence a essa determinada pessoa. Por isso que é importante utilizar as chaves. As chaves representam e auxiliam nesse relacionamento. Então, uma das soluções para a gente representar um atributo composto é criar uma tabela separada e fazer o relacionamento através da chave estrangeira que vem da outra tabela, da tabela de pessoas, no caso. Então, um atributo composto, ele pode virar tanto uma coluna como uma tabela. Como é que seria a solução dessa nossa representação aqui se ele virasse uma coluna? Então, eu teria a tabela aqui de pessoas, que tem um CPF, o nome, a data de nascimento, e aí eu teria os dados do endereço, rua, bairro e cidade. Então, rua, bairro e cidade pertencem a essa pessoa aqui que tem um atributo chave, no caso aqui ele é uma chave primária dessa tabela, primary key da tabela de pessoas. Então, eu posso representar das duas formas
Depende da nossa solução para o problema. Um atributo multivalorado, por exemplo, seria aquele, no caso do e-mail ou telefone. Então, eu poderia ter um atributo aqui, e-mail, e ele seria multivalorado, dizendo que a pessoa pode ter 0 ou vários e-mails. Então, isso nos auxilia na hora de identificar se o campo e-mail ele vai ser preenchido, então, no caso aqui, ele é opcional, mas da mesma forma que ele é opcional, a pessoa pode ter vários e-mails e querer adicioná-los todos. Então, da mesma forma, um atributo multivalorado, ele vira uma tabela ou uma chave ou uma tabela, desculpa, ele vira uma tabela com a chave da entidade a que ele pertence. É uma solução bem semelhante à tabela de endereço. Então, eu teria uma tabela de e-mails, onde eu tenho o código do e-mail, tenho aqui qual é o e-mail, e além disso, eu vou ter aqui um atributo que seria o código da pessoa para fazer a relação entre a pessoa e o e-mail, dizendo que o código da pessoa referencia a tabela de pessoas. Então, a gente pode representar um atributo multivalorado também dessa forma. Então, aqui tem um exemplo, nessa notação aqui, ele utilizou esses dois tracinhos para representar que ele é uma chave estrangeira. Então, para falar que é uma chave estrangeira, usa dois tracinhos embaixo do atributo. Para falar que é uma chave primária, usa apenas um tracinho embaixo do atributo. Mas sempre que a gente tiver um atributo do tipo chave estrangeira, eu preciso colocar aqui qual a tabela que ele faz referência. Então, essas são as transformações mais simples e mais tranquilas para fazer o modelo entidade de relacionamento. Agora, a gente precisa analisar as cardinalidades, e é aí que a gente precisa um pouco mais de atenção. Deixa eu só passar aqui para vocês verem. Então, aqui tem várias configurações, né, várias possibilidades dos relacionamentos do tipo 1 para 1, do tipo 1 para 1, do tipo 1 para N e do tipo N para N. Então, a gente precisa entender essas formas de representar, e para fazer isso só através de muito exemplo. Então, qual é a minha sugestão? Que vocês peguem todos os diagramas que vocês já fizeram a modelagem, que vocês já transformaram o cenário em modelo de relacionamento, e vão transformando esses modelos para o modelo relacional, para ir testando e treinando todos esses aspectos que estão representados aqui, porque são 10 possibilidades de relacionamento. E para cada um desse tipo de relacionamento tem uma regra de transformação. Por exemplo, ó, quando eu tenho dois atributos opcionais, 01, 01, qual é a minha solução? Adicionar uma coluna na tabela para representar os relacionamentos. Quando eu tenho um lado opcional e o outro lado obrigatório, a minha sugestão, né, na verdade, a sugestão do livro é criar uma tabela, juntar as duas tabelas das duas entidades que eu tenho aqui para representar o nosso relacionamento. Quando eu tenho dos dois lados obrigatórios, eu também vou criar uma tabela juntando as duas tabelas. Então, a gente vai entender um pouco desse processo aqui, mas para fixar bem, só através de muito exercício. Só um instante aqui.
Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Beleza. Então, quando a gente tem relacionamentos do tipo vários para vários, a gente vai criar uma tabela, cada tabela, e essa tabela ela vai possuir chaves das duas entidades. Então, quando a gente tem um relacionamento que nos dois lados a gente tem do tipo N para N, todo relacionamento N para N vai se transformar numa tabela onde seus atributos vão ser as colunas. Caso não tenha atributos, a gente vai ter uma tabela só com as chaves das duas entidades, das entidades de cada lado. As chaves de entidade ligada ao relacionamento também devem ser acrescentadas como colunas. Então, vamos ver o exemplo. Aluno cursa disciplina. Então, eu tenho aqui a minha entidade aluno, por exemplo, tem o código, ele tem o código aqui, e o nome do aluno, então o código é a minha chave primária aqui da minha tabela aluno. Da mesma forma como eu tenho a disciplina, tem o código e também tem o nome. E eu tenho um relacionamento onde o aluno cursa a disciplina. Então, o aluno, ele cursa uma ou várias disciplinas, e a disciplina pode ser cursada por um ou vários alunos, nesse nosso exemplo aqui. Então, eu teria uma tabela chamada de aluno-disciplina, onde eu tenho o código do aluno e o código da disciplina. Então, um relacionamento do tipo 1 para N, né, desculpa, do tipo N para N, ele vai ter uma criação de uma tabela para representar esse relacionamento. Então, poderia ser aluno, curso, disciplina, o nome dessa tabela, onde eu tenho dois atributos, aluno e disciplina. Lembrando que eu preciso dizer que o aluno faz referência ou referencia a tabela de alunos, e disciplina referencia a tabela de disciplina. Isso quer dizer que eles são atributos do tipo chave estrangeira, que a gente já viu que pode ser representado com o nomezinho FK, Foreign Key. Então, é assim que a gente faz um mapeamento, uma transformação entre o modelo entidade de relacionamento e o modelo relacional. Os relacionamentos que são do tipo vários para um, né, quando não tem atributos, a gente vai criar uma chave de uma entidade em outra tabela. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos ver aqui. O empregado é lotado em um departamento. O departamento, ele possui um ou vários empregados. Então, como é que a gente soluciona isso aqui? Como a gente faz essa transformação? Eu vou ter na entidade departamento o código do departamento e o nome, e na tabela empregados eu vou ter o código do empregado, o nome e o código do departamento. Então, na tabela que tem um relacionamento obrigatório, do tipo 1 para 1, no caso aqui é o meu empregado, eu vou ter o meu atributo chave estrangeira que vem da outra tabela. Então, empregado, código do empregado, nome e o código do departamento, para que eu saiba qual departamento que esse empregado está associado. Então, na descrição ele fala, os relacionamentos do tipo N1, que não tem atributos, não se transformam em tabelas, e a chave da entidade que está na extremidade 1 do relacionamento deve ser incluída como coluna na tabela da entidade que está na extremidade N. Então, na tabela de empregados aqui, que é a que tem o 1, ele vai ter o atributo chave da tabela de empregados. Vai ver mais exemplos. Quando o relacionamento é do tipo N para 1 e tem atributos nessa tabela, a gente vai analisar esse próximo caso. Então, o empregado, ele é lotado no departamento, em um departamento, e apenas um departamento, e o departamento possui um ou vários empregados. Quando esse empregado é lotado no departamento, a gente precisa armazenar a quantidade de horas que ele trabalha nesse departamento, quantidade de horas semanais que ele trabalha nesse local. Então, na tabela de empregados, eu tenho o código do empregado e o nome. Na tabela de departamentos, eu tenho o código do departamento e o nome do departamento. E na tabela lotação, que é a tabela que representa esse relacionamento, eu tenho uma chave, que é o código do empregado, outra chave, que é o código do departamento, e o seu atributo, que é a quantidade de horas. Então, apesar do relacionamento ser do tipo N para 1, eu tenho, nesse caso aqui, a criação de uma nova tabela. Por quê? Porque há esse atributo horas aqui. Caso não houvesse o atributo,
a gente teria apenas o atributo-chave na tabela que tem a relação obrigatória, no caso, a cardinalidade 1. Então, vamos ver mais alguns exemplos aqui. Então, nesse nosso exemplo aqui do livro, tem lá o correntista, ele pode possuir um cartão magnético. Então, o correntista possui 0 ou 1 cartão magnético. O cartão magnético, ele só pertence a um correntista. Então, um relacionamento do tipo 1 para 1. Então, quando a gente tem um relacionamento do tipo 1 para 1, como é que a gente representa essa relação, essa cardinalidade? Então, na tabela correntista, eu tenho o código do correntista, que é o atributo-chave, tenho o nome, o código do cartão e a data de expiração, né? A data que o cartão expira, né? A data de validade do cartão. Então, quando a gente tem relacionamentos do tipo 1 para 1, uma das formas de representar, né, quando a gente tem uma cardinalidade aqui opcional, como é o caso desse primeiro elemento aqui, a gente tem um opcional, e aqui a gente tem um obrigatório, a gente pode representar da seguinte forma: uma única tabela, onde eu tenho o código do correntista, o nome, o código do cartão e a data de expiração, tudo em uma tabela só. Então, a gente tem um relacionamento obrigatório entre essas duas, um relacionamento opcional e um relacionamento obrigatório entre essas tabelas. O mouse parou de funcionar. Beleza. Vamos ver mais um exemplo de uma cardinalidade do tipo 1 para 1. Então, vamos ver esse exemplo. A gente está organizando aqui um evento, né? Então, a conferência ela é organizada por uma comissão e a comissão organiza um determinado evento, uma determinada conferência. Então, quando os relacionamentos eles são obrigatórios nos dois lados, né? Um para um, como é que eu represento isso, né? A gente vai implementar, no nosso caso aqui, a conferência é organizada por uma comissão e a comissão organiza um evento. Então, o relacionamento entre essas duas entidades é feito da seguinte forma: a conferência tem o código da conferência, e o nome, tem a data de instalação da organização, que faz parte do relacionamento, e tem o endereço da comissão organizadora. Então, quando as entidades elas são obrigatórias, então a gente vai colocar a cardinalidade dessa forma, né, representando através desse processo de mapeamento, criando uma tabela com uma única chave, juntando as duas entidades. Vamos ver outro exemplo aqui. O mouse parou de funcionar. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Então, a financeira, ela financia uma venda, e a venda é financiada por uma determinada financeira. A venda pode ser financiada por 0 ou uma financeira, isso quer dizer que a pessoa ela pode comprar ou à vista, ou financiar um determinado valor, né? Deixa eu só ver se eu consigo arrastar isso aqui. Pronto. Então, vamos. Uma financeira pode financiar 0 ou várias vendas, uma venda é financiada por 0 ou uma financeira. Isso quer dizer que a pessoa pode pagar
à vista, a compra, né, ou ela pode financiar essa compra. Então, há duas formas de representar essa venda. Então, como é que a gente faz essa transformação desse diagrama para uma tabela para o modelo relacional? Então, eu tenho aqui uma cardinalidade do tipo 1 para n, a gente tem as duas opcionais, né, o 0 e o 0 aqui em cada uma dessas minhas entidades. Então, para isso, a gente pode adicionar uma coluna, uma solução. Então, como é que a gente faria? A financeira tem o código e o nome, o código da financeira é um atributo-chave, por isso que está grifado aqui. Na tabela de vendas, eu tenho o ID da venda, que é um atributo-chave, a data da venda, e eu tenho as propriedades aqui da minha financeira. O código da financeira, o número de parcelas e a taxa de juros, onde o código da financeira vai representar o meu atributo que vem da tabela de financeiras. Então, eu faço isso colocando o relacionamento através da representação dessa nossa chave aqui. Então, a gente pode fazer isso para um relacionamento do tipo 1 para n. Então, outra possível solução seria a gente criar uma nova tabela, chamada de financiamento. Essa tabela financiamento, ela teria o ID da venda, da tabela de vendas, né? Então seria uma chave estrangeira aqui da tabela de vendas. O código do financiamento também seria uma chave estrangeira, o número de parcelas e a taxa de juros. Então, eu posso representar dessas duas formas. Então, eu teria a tabela financeira, a tabela vendas e uma tabela para representar o relacionamento, desde que eu dissesse as duas chaves que vêm da tabela, tanto de financeira como da tabela de vendas. Então, é isso que a gente utiliza para representar a transformação entre esses modelos quando a cardinalidade é do tipo 1 para n. Beleza, deixa eu voltar para lá. Então, como exercício da aula de hoje, além dessa sugestão de vocês pegarem todos os modelos que vocês já fizeram, eu vou colocar esse exercício lá no Moodle, para a gente tentar fazer o mapeamento, né, a transformação do modelo relacional, do modelo de relacionamento para o modelo relacional. Então, inicialmente, eu vou pedir para vocês fazerem todas essas relações, com exceção desses relacionamentos ternário aqui, que é esse que tem um relacionamento e um quadradinho com relacionamento dentro. Essa aqui, nessa letra B, vocês podem deixar para fazer depois essa relação onde pessoa pode ser um professor ou um aluno, onde o professor orienta um aluno, que a gente não comentou ainda. Da mesma forma como na letra A, vocês podem deixar essa relação aqui, compra, é realizada por um funcionário, para deixar para ser feita na próxima aula. Mas a ideia é que vocês consigam começar a fazer essa transformação. Deem uma olhada nas cardinalidades, façam esse processo de transformação. Só uma coisa antes da gente finalizar, deixa eu só abrir aqui o Moodle. Então, a nossa prova está marcada para o dia 14 de maio. No dia 7 de maio, semana que vem a gente tem aula, no dia 7 também, e depois já é a prova no dia 14. Então, no dia 7, eu vou deixar para vocês uma lista de exercício, uma revisão para a gente tirar dúvidas, para vocês tirarem dúvidas para a prova. Então, vou deixar um exercício para vocês fazerem
E esse exercício também conta ponto, né, naquela nossa avaliação das atividades práticas. Então, eu peço que vocês atentem-se para isso, né, falta 2 semanas para a nossa prova, a partir da próxima aula, né, do dia 30, então vai ficar faltando só 2 semanas. Então, deem uma olhada, a gente já tem muito conteúdo. O conteúdo da prova vai ser o diagrama entidade de relacionamento e o modelo relacional. Então, a gente vai tanto criar os diagramas, como fazer a transformação desses diagramas em tabelas. Dê uma olhada também no material complementar da semana passada, do dia 5 ao dia 12, que tem os capítulos do livro, né, que fala do modalidade de relacionamento. Então, deem mais atenção para o capítulo 5, aula 3, capítulo 5, que ele explica bem esse processo, além dos slides da aula. Então, na aula de hoje, eu vou colocar esse exercício que eu mostrei para vocês, e qualquer dúvida, vocês me procurem, não deixa acumular as dúvidas, que a gente já está chegando muito próximo da prova. Beleza? Então, como hoje não teve aluno, a gente finaliza um pouquinho mais cedo. E é isso, pessoal. Obrigado. Assistam a aula e enviem as dúvidas o mais rápido possível para não ficar com dúvida na hora da prova. Uma boa semana, um bom fim de semana para vocês e até a próxima aula. Um abraço.